Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Ele falou grande só se for para os lados, né, irmão? Porque de altura. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas. Lucas 15, o verso é o 2. Ontem foi a aula inaugural do seminário, né? Quem assistiu aqui? Foi uma benção. Eu fui dormir 2h pouco da manhã assistindo, que eu cheguei mais tarde ontem. Foi muito boa. A maneira como o Flávio abordou, né, sobre missões. E eu achei muito interessante a ótica, né? Que a Bíblia é um livro de missões. Amém? Todos acharam? Eu ainda vou falar mais um pouquinho sobre fariseus e escribas, só que agora no livro de Lucas, né? Eu trouxe 3 mensagens falando sobre Mateus, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre Lucas. O título dessa mensagem é Os Mesmos de Sempre, né? Assim como ontem o Flávio falava na sua aula inaugural, na sua palestra, ele falava que a Bíblia, que a história, né, sempre caminhou para missões, né? E a Bíblia, por diversas vezes, as coisas se repetem. No passado, né, no presente, muitas coisas são iguais, só vai mudando o período que se vive, né? E o título eu coloquei os mesmos de sempre. Por quê? Porque eu vou falar sobre fariseus e escribas. A Bíblia fala fariseus e escribas, mas e na atualidade, né? Na atualidade, temos também fariseus e escribas, ou seja, os mesmos de sempre. E essa mensagem aqui, ela é uma mensagem que é para a gente ficar em alerta, para a gente, assim, acordar, porque pode ser que eu esteja sendo o mesmo de sempre. Pode ser que eu esteja sendo um fariseu, que ao invés de fazer algo em prol, né, de povoar os céus, faz algo em seu favor e algo que vai despovoar, vai fazer menos gente ir para os céus. E muitas vezes eu não estou sendo essa pessoa, mas eu tenho convivido no meio dessas pessoas e tenho me alimentado dessas pessoas. Então essa mensagem é para a gente dar uma refletida, né? E vai dizer assim, Lucas 15, 2: E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? Que está afirmando, né? Os escribas e os fariseus falando de Jesus ali. Ué, mas na cabeça deles, né? Mas ele é o mestre? Ele diz que é o mestre do povo e está andando com pecadores, está comendo com eles. Mas por quê? Né? E quantas são as vezes que nós olhamos para a atualidade, na atualidade, né, nos dias atuais, e estamos olhando com esse olhar, com esse julgamento. E eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com os irmãos. Ninguém deve pensar que somente nos dias de Jesus na terra havia religiosos que o combatiam. Combatia quem? Jesus. Não é só no tempo aqui de Jesus, não é só no tempo bíblico que existia essa religiosidade. Nos dias atuais também. E muitas pessoas têm sido religiosas em igrejas como a nossa, onde a palavra é pregada. Muitas pessoas que têm colocado crenças em coisas que não é para colocar. Não enxerga a grandeza de Deus. Não olha para Deus como um ser celeste, um ser supremo, um ser criador. Sem dúvida, em nosso meio existem grupos semelhantes, os quais, por não terem o Espírito Santo, agem como os fariseus, os saduceus,
entre outros. E eu nem nomeei aqui aqueles que vivem da fé, mas nada fazem de útil para que pessoas sejam libertas. Ontem o Flávio, na mensagem, ele falava muito sobre ir. Ide, pregai o Evangelho, anunciai, falar do amor de Deus. Quantas são as pessoas que muitas vezes têm se escondido atrás de uma fé, atrás da Bíblia, mas não têm feito nada em prol do reino de Deus? E muitas vezes aponta o dedo acusando. Muitas vezes é a gente. Os mesmos de sempre. Só que hoje, no linguajar atual, na época da Bíblia, tinha os 10 mandamentos, tinha a lei ali, e o pessoal se norteava muito pela lei. Então, qualquer coisa que fosse uma visão diferente, uma outra prática da lei, já olhavam torto, né? Para eles não importava se aquilo ali estava beneficiando Deus. O que eles sabiam fazer, os fariseus, os analistas, os doutores da lei, o que eles sabiam fazer era olhar para a lei, analisar de uma forma técnica, olhar e falar: isso que você está fazendo está errado, está pedindo para guardar o sábado, você está curando no sábado, está errado. O que eles sabiam fazer era isso, mas eles não tinham o Espírito Santo de Deus para revelar para ele: espera aí, e se for o último dia dele hoje? Não é bem assim que funciona. Tem um porquê e tem um propósito de salvação aqui. E por que existe pessoas assim? E aí eu coloquei aqui, porque falta o encontro verdadeiro com Deus. Mas talvez você fale assim: mas tem pessoas que teve um encontro verdadeiro com Deus. E aí eu anotei aqui: mas pode ser que ao longo da caminhada houve o esfriamento da fé. Complicado. Imagina nós na atualidade com a tecnologia ao nosso favor como está, com cursos de teologia, pessoas que nem aqui na igreja que ensina, tem o seminário, pessoas com conhecimento técnico que pegam e distorcem o que ali está dizendo. E tem um outro lado, pessoas que muitas vezes não tem nenhuma vida, uma intimidade com as Escrituras, com Deus, e interpreta errado. É complicado. E eu coloquei aqui: falta-lhes algo, falta-lhes alguma coisa, para que essas pessoas, para que esses fariseus do passado e os da atualidade, pessoas que às vezes têm até conhecimento ou não, mas que olham com outra maneira, tentam interpretar, tentam fazer uma releitura da Bíblia. O que falta? Falta alguma coisa? E eu anotei aqui: falta Deus Pai, falta Deus Filho, falta Deus Espírito Santo nesses que se encontram perdidos. Pessoas na atualidade que talvez já teve um destaque notório, mas que hoje olha para o povo e fala: a Bíblia precisa ser reinterpretada. Aí você fala assim: mas lá no passado teve um encontro verdadeiro com Deus, mas se perdeu no caminho. É aquela pessoa que não vigiou. E quantas são as vezes que nós que estamos aqui hoje somos os mesmos de sempre? As pessoas olham para nós e não vê a diferença. As pessoas olham para nós e falam: mas para ser igual a você, eu fico onde eu estou mesmo. E o engraçado é que tem pessoas que ficam se defendendo atrás disso, né? Tem pessoas que acham que ela está vivendo uma verdade, né? Atrás dessas defesas, né, das Escrituras, escondem-se indivíduos com propósitos terríveis. E o pior de tudo, o mal do século tem cegado de uma maneira que eles nem sabem que o que eles estão fazendo, muitas vezes é terrível. Alguns sabem, alguns fazem porque quer. Porque não quer o caminho que não é fácil.
não quer o caminho que é buscar a Deus, quer passar pela porta estreita, não quer esse caminho. Quer chegar pela porta larga, né? Passar sem esbarrar, você tem que agachar, quer o fácil. E muitas vezes, por não querer o difícil, acaba fazendo de qualquer jeito. Essas pessoas são repróbadas, estão reprovadas, né? Pois não se salvam nem deixam outras se salvarem. Porém, elas merecem as nossas orações e o nosso amor. E é por isso que eu até coloquei aqui depois, eu já disse em mensagens passadas, somos formadores de opinião. E dependendo de como nós falamos, nós podemos estar carregando uma multidão com a gente. E muitas vezes estamos passando heresia. E tem pessoa que está se alimentando disso. Muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós temos nos alimentado de coisas que não é. Porque o ser humano é muito fácil de se influenciar. É muito fácil. Basta os olhos ver, o ouvido ouvir. Se influenciou. Complicado. O falso espiritual se considera melhor. Os fariseus se achavam os melhores, né? Eles queriam a melhor posição, eles queriam o destaque, se achavam superiores. Mas o servo do Senhor vive da alegria do coração de Deus, que o capacita a expulsar demônios, curar enfermos e anunciar o Evangelho, falando do amor de Deus a todos. E aí que é o difícil, porque você faz algo que não é para você, você faz algo que é para Deus, para a glória dEle. E muitas pessoas acabam brilhando os olhos, né? O destaque vai ser meu. Se perde aí, se corrompe aí. Muitas vezes se corrompe por pouco, não é nem por analisar as Escrituras, mas se corrompe por pouco, por querer algo que não o pertence. E é por isso que eu digo, os mesmos de sempre. Quem tem o costume de ler a Bíblia, quase sempre você vê histórias similares. Por quê? Mudava a época, mudava a pessoa, mas era o mesmo pecado. Era a mesma vontade de querer uma grandeza que não pertencia. E na atualidade não é diferente. Aliás, na atualidade, tendência é piorar cada vez mais, porque tem que caminhar para o fim as coisas. Então a tendência é a Bíblia cada vez mais se mostrar verdadeira. Os fariseus modernos agem como os do passado, falando mal de tudo. E aí eu fiz uma anotação aqui: o simples fato de uma pessoa usada pelo Senhor não os procurar por qualquer motivo, já é uma razão para se colocarem contra ela. Sabe aquela pessoa que se acha o crentão? Sabe aquela pessoa que tudo quer te dar uma profetada? É isso. Se você chegar e falar assim, tive uma experiência com Deus, fala, mas não me procurou? Então Deus não falou com você não, porque Deus fala só comigo. Tem pessoa que está assim. E pode ser eu. Pode ser nós que estamos aqui. Chegamos num período de esfriamento da fé. Um período onde nós já estamos querendo ensinar a Deus, Senhor, deixa aqui, agora é comigo. Agora aqui eu conheço, esse caminho aqui, não é assim. E olha que engraçado, muitas vezes eles fazem isso porque o servo de Deus está fazendo a obra de modo fenomenal. Então, por não pertencer ao grupo deles, é taxado de falso profeta. E muitas vezes aquela pessoa que está fazendo o que é para ser feito, que está buscando a Deus, meditando na sua palavra dia e noite, que tem procurado
fazer as coisas para a glória de Deus, o exaltando, as pessoas ainda vão olhar e vai falar: você está errado. E às vezes esse julgamento está conosco. Às vezes esse julgamento está saindo da nossa boca. Quantas são as vezes que isso acontece? E acontece das mais diversas maneiras, coisas poucas que a gente acha que não é nada, como coisas gigantescas, mas acontece. Por isso que o título é Os Mesmos de Sempre. E essa mensagem é para despertar a gente, para nós olhar para nós olharmos e ver se nós não estamos sendo esse tipo de pessoas que a Bíblia relata aqui. Em Mateus tem um capítulo todo só falando disso. Jesus falando para ele: ai de vocês, vocês correm atrás de uma alma, mas depois a perde. Olha, Jesus repreendendo esse tipo de pessoa. E quantas às vezes não estamos nesse caso aqui? Falar a verdade, irmãos, quem aqui não dá uma reclamadinha de vez em quando? Ah, não é bem assim, eu acho que não é bem desse jeito aí que você está falando, não. Não é assim que a gente faz? Com isso daí que você está falando, não concordo não. E às vezes é uma pessoa super direcionada por Deus. E a gente às vezes olha, não é bem desse jeito não. Concordo não. Quantas são as vezes que nós vamos fazer uma meditação, vem uma palavra de confronto com a gente fala assim: amém, Senhor, já li a Bíblia hoje. Que a gente não quer repreensão. É ou não é? É o ser humano. E isso nunca vai mudar. A Bíblia vai dizer, Davi teve várias falhas ali ao seu decorrer, né? Mas a Bíblia vai falar de um episódio de Davi, que é o episódio de Betseba, que ele manda colocar o marido dela na linha de frente, depois que ele se deitou com ela. E aí, pois bem, a história a gente conhece um pouco. Aí vem Natã para falar com ele, e Natã conta uma história para Davi, faz um comparativo para ele, de um homem que tinha poucos bens, tal. E aí Davi é enérgico na hora de dar o veredito. Quem que é esse? Traz ele aqui que eu vou matar. Tirou a vida daquela única ovelhinha e tal. E aí Natã olha para ele e fala: é tu, rei, é você mesmo. E Davi, puxa vida, pequei. Davi. E quando é a gente? Quando é a gente que é repreendido? Se a pessoa não sai da frente, a gente atropela, né? Geralmente é assim. Tem pessoa que, se deixar, temos que tomar cuidado. Uma das coisas que Deus mais preza no ser humano, na humanidade, é um coração ensinável. E temos que pedir a Deus: Senhor, meu coração é ensinável? Se não for, transforma, Pai. Essa é uma oração que tem que ser constante, feita por nós. Porque pecar, a gente nunca vai deixar de pecar. Somos falhos, somos carne e osso. Mas nós temos que sempre estar disposto a falar: Senhor, me perdoa. Eu errei, eu pequei. Tem que ter esse coração. Pedir perdão é libertador. Alguns têm curso superior, né, como lá em Mateus diz, né, que eram doutores da lei. E por isso julgam-se melhores do que as pessoas simples, do bem e obedientes a Deus. E quantas são as vezes que pessoas acham que por ser letrado é superior? Uma das mensagens pautada no livro de Mateus, se eu não me engano foi a primeira, eu falei: Deus não se importa com o que você tem.
com o que você é, com o seu cargo. Deus não se importa com isso. Ele se importa com o coração. O que Deus mais se importa no ser humano é o coração, a mente. E eu fiz uma anotação aqui, os propósitos atuais religiosos, dos fariseus, dos escribas, sei lá, né? Os propósitos atuais religiosos vão da inveja ao ódio. Porque você concorda comigo que uma pessoa que ela tem a capacidade de julgar, menosprezar, de amaldiçoar, de inverter a mensagem, de falar não verdades, é assim que fala? Não verdades? Como? Inverdades. Você concorda que essa pessoa não tem amor? Não tem amor. Tem ódio. Eles distorcem o que dizemos e nos julgam pelos seus fracassos, e é a mais pura verdade. Quando estamos numa situação dessa, aonde julgar o certo nos parece que é mais certo ainda, porque Jesus, ele fazia coisas para exaltar Deus, para exaltar a grandeza de Deus, né? Para mostrar para que ele veio na terra. Ele veio para salvar, para libertar, para curar. Só que os fariseus, eles olhavam isso com maus olhos. Não a benfeitoria que estava sendo feita, mas a maneira como estava sendo feita. Está no dia errado, está com a pessoa errada, está com o pecador, está com isso, entendeu? E aqui eu coloquei, é triste ver esses loucos acrescentarem à palavra o que ela não diz, ou cortarem dela o que o Senhor falou. E aí tem uma coisa que tem acontecido na atualidade, né? Um versículo praticamente vira a Bíblia toda, e ali a pessoa pauta a sua vida e acabou. E se você falar, olha, o entendimento não é esse, você arrumou briga e arrumou um inimigo. É a verdade dos dias de hoje. E quantas são as vezes que nós adotamos coisas assim por verdade? E uma coisa que eu deixei anotada aqui foi: tais pessoas se candidatam ao tribunal de Cristo. Essas coisas vai fazer essa pessoa ter um julgamento pesado, porque Deus, ele é amor e justiça. E por que errar? Porque erram. E eu coloquei, a falta do temor leva a errar. A falta do temor em Deus leva a errar. Os fariseus dos dias de Jesus, eu fiz uma anotação aqui que é o que eu pensei, tá, irmãos? Os fariseus dos dias de Jesus não foram lá falar com Jesus, com ele, e sim procurar os discípulos, as pessoas que estavam ali, né? Para que eles pudessem ali talvez colocar a maneira deles, talvez ganhar mais seguidores, crescer um pouco mais. No final de tudo, essas pessoas se mostraram surpresas ao verem os realizadores da obra divina sendo galardoados e elas não. Basicamente foi isso ali que aconteceu. Os fariseus, eles tinham conhecimento da técnica, mas eles não tinham o coração misericordioso para executar o que dizia, o que era feito. Eles fingiam, eram fingidores. E quando alguém fazia o que era certo, Jesus, nessa ocasião, eles olhavam com aquele olho, né? Ah, mas por que ele faz e eu não faço? Por que ele pode e eu não posso? Então o que ele está fazendo está errado. Infelizmente, preferem mostrar até a Deus que estão certos. É o que eu já tinha falado, né? E o erro de quem não teme o Senhor é exatamente este:
não temer a quem tudo pode. Este é o erro de quem não teme ao Senhor. Não temer a quem tudo pode. Já está chegando no fim já. Os fariseus se juntaram aos escribas ali, copiadores das escrituras, para interferir na obra de Cristo. Na verdade, a verdade é essa, eles interferiam diretamente, porque em vez deles fazer pessoas ser salvas, eles faziam pessoas se perderem. Então eles interferiam diretamente no que Cristo veio fazer, que era salvar. Não tinha outra prática. Hoje muitos fazem exatamente isso. Para estes, o grande prêmio é conseguir tirar da presença de Deus alguém que esteja aprendendo ou já fazendo a obra conforme Jesus fazia. Pessoas que vão na contramão de Cristo. Não são pessoas que vai na contramão do pecado, que vai na contramão do mundo, mas que vai na contramão de Cristo. Cristo fala assim: vá, anuncie o Evangelho, ganhe almas. Aquela pessoa, ela está disposta a ir e ainda perder almas. Mas ela está achando que o que ela está fazendo está certo, que o que ela está fazendo está ganhando. Mas na verdade não está, está distorcido. Se perdeu, se corrompeu. E por ela estar fazendo algo, que aí ela vai usar de argumento o id, por ela estar fazendo algo, por ela estar anunciando o Evangelho, ela está achando que está sendo premiada, que aquele ali está sendo o prêmio dela, mas não é. E é por isso que o título é Os Mesmos de Sempre. A atualidade é o que mais temos visto. A pessoa não concordou com a igreja, ela sai, abre e faz uma igreja, monta uma igreja. Com as características dela, não com as características de Deus. Mas com a dela. Eu não concordava com isso na outra igreja, eu vou abrir uma igreja aqui que isso pode. Mas Deus está dizendo que isso não pode. Eu não concordava com o pastor lá quando ele falava isso, então aqui pode. Na atualidade está sendo assim. Na atualidade temos visto as pessoas falar assim: Jesus, da porta para a rua o Senhor me guarda, mas aqui dentro da minha casa aqui, eu me guardo. Temos visto isso. E quando nós vemos lá fora, ou quando nós vemos no outro, nós temos que pedir a Deus para que Ele nos guarde, para nós não sermos contaminados com isso. Porque se tem uma coisa, irmãos, que o pecado faz, que é uma beleza, é contaminar o crente. Isso daí ele faz, que é uma beleza. E o pecado é vistoso. Você olha, é um prato cheio. Nós temos sempre que falar: Senhor, me livra disso, para que eu não caia nesse erro, para que eu não venha ser essa pessoa que vou arrastar multidões para um caminho de perdição. Porque tem pessoas que ainda vai, no meio do caminho, vai se consertar, mas tem pessoas que não vai. E eu coloquei aqui, né? Do galardão que procura, devemos ficar bem longe. É onde que eu falei. Devemos pedir a Deus para não cair nesse engodo. Porque senão vamos fazer que nem os fariseus, achar que estamos certos. E não é bem assim que funciona. E olha o que vai dizer lá em Mateus 18, 6. Mateus 18, 6. Vai dizer assim: e essas pessoas que fazem isso, que corrompem as escrituras, que invertem, que vai na contramão de Cristo, elas vão dar conta disso. E olha o que diz em Mateus 18, 6. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim,
melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha que pesado que Deus fala se a gente for, vamos dizer assim, uma pedra de tropeço para alguém. Precisamos estar vigilantes para que nós não venhamos ser os mesmos de sempre. Eu sei que a mensagem é uma mensagem dura da gente escutar, mas é uma mensagem necessária, irmãos. É a quarta mensagem falando sobre os fariseus, e todas as mensagens, a única coisa que não sai do meu coração é: Senhor, isso é para mim? Se isso for para mim, me ajude a não ser esse tipo de pessoa. E eu falo para Deus, e se for direção para alguém, que essa pessoa entenda essa mensagem, para que a pessoa não venha ser um fariseu. Eu coloquei: não haverá complacência no juízo. E agora o final aqui já, a conclusão. Se você é um crítico da obra de Deus, pare e se arrependa enquanto é tempo. E aí eu pergunto: alguém se encontra nessa situação? O momento de se arrepender é o hoje e o agora. Se o nosso argumento fizer um seguidor de Deus se desviar, nós receberemos a dura condenação. Por outro lado, Deus é misericórdia e deseja salvar todos do lago de fogo e enxofre, a segunda morte. E aí eu coloquei aqui para fechar: arrependa-se agora. Se você tem se encontrado, no título dessa mensagem, os mesmos de sempre, peça a Deus misericórdia e mude. Não vá na contramão de Cristo. O crente, ele tem que ir na contramão do pecado. Está todo mundo indo para o carnaval, o crente vai contra. Mas o crente, ele não pode ir na contramão de Cristo. Guarde essas palavras no coração dos irmãos. Amém? Eu convido o pastor Rai, peço para os irmãos fechar os olhos e fazer uma oração. Pai, obrigado por esta mensagem pautada em Lucas, aonde fala sobre os fariseus, com títulos mesmos de sempre. Pai, eu peço que o Senhor venha olhar o nosso íntimo do nosso coração, e que se nós estamos nessa situação ou caminhando para essa situação, que o Senhor venha com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, e nos faça enxergar e sair desse erro. Que essa palavra, ela venha a ser gravada em nosso coração, e que nós venhamos sempre olhar para as Escrituras e enxergar onde nós estamos, para onde nós temos caminhado. Pai, é isso que eu peço a Ti, que o Senhor venha nos dar o discernimento de entender se estamos sendo os mesmos de sempre, como os fariseus, para que nós possamos corrigir enquanto há tempo. É isso que eu peço a Ti, Pai, nos dê esse entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. Agradeço a oportunidade, pastor Rai.